Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 9 de junho, dia do pastor. E hoje nós estamos trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, da nossa revista Palavra e Vida, produzida pela Convenção Batista Fluminense. Uma literatura que tem sido abençoadora para as nossas igrejas. O tema de hoje está baseado no livro de Atos, capítulo 6, de 8 a 15, capítulo 7, de 1 a 60 e capítulo 8, verso 1. O tema, quem foi Estevão? E qual o objetivo da nossa lição de hoje? Vamos ver? O objetivo é que ao final desse estudo tenhamos conhecimento dos motivos que levaram os primeiros cristãos a serem perseguidos. Analisaremos também por que a vida e morte de Estevão foram tão relevantes para a igreja. Então vamos ver quem foi Estevão, né? A morte de Estevão foi um marco na história da igreja, por isso é necessário citá-la e estudá-la. Lição, ou seja, embora os textos bases da nossa lição sejam longos, é necessário tê-los, pois se interligam e fornecem as referências necessárias para entender o cerne das perseguições aos cristãos e suas consequências. Então, anote aí para que você possa ler com bastante tranquilidade depois os textos que nós citamos. Atos 6, 8 a 15, Atos 7, 1 a 60, todo o capítulo 7, e capítulo 8, verso 1. Lucas descreve Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que além de ser um diácono, era um pregador da palavra, anunciando-a com grande coragem. Ele foi questionado pelas autoridades religiosas da época e acabou sendo interrogado e levado à morte. Então vamos ao primeiro momento, as perseguições. As perseguições levaram muitos irmãos nossos à morte. Para chegarmos até aqui, muita gente pagou o preço com a própria vida, para que o evangelho alcançasse os confins da terra. Deus, em seu infinito poder e soberania, disse que deveríamos levar o evangelho a todos os povos, línguas e nações. Esse é o nosso ide por todo o mundo. As perseguições do século I impulsionaram a expansão da igreja para diversas nações, que se mostrou resiliente, mantendo-se fiel à doutrina e guiada pelo Espírito Santo. O poder consolador do Espírito estava sempre presente, encorajando e orientando os cristãos após cada perseguição. Enfrentando a oposição da cúpula religiosa judaica, os seguidores de Jesus desafiaram as tradições estabelecidas, gerando hostilidades e ameaças. Sua fé confrontava interpretações da lei e rituais, mas eles perseveraram, guiados pelos ensinamentos dos apóstolos. Então leia Atos 4, de 1 a 3 e 5, 17 e 18. Já os romanos perseguiram os cristãos politicamente, vendo o cristianismo como ameaça à adoração do imperador. Temiam que o crescimento dos seguidores de Jesus causasse instabilidade social e política. A recusa em adorar o imperador resultou em perseguição, como a situação com Herodes, Atos 12, 1 a 4, e a dispersão registrada por Lucas, em Atos 8, de 1 a 3. Essas adversidades forjaram uma fé resiliente, como narrado na dispersão judaico-cristã, em Atos 11, 19 a 21. Onde a mão do Senhor os sustentou,
convertendo muitos ao Senhor Jesus. Além dos relatos bíblicos, autores como Tácito, Plínio, que pediu ajuda a Trajano para lidar com cristãos em sua jurisdição, e Suetônio também destacaram as perseguições aos cristãos, documentando os eventos durante os reinados de Nero, que culpou os cristãos de incendiar Roma, e Cláudio, que expulsou os cristãos de Roma por causa dos seus ensinamentos. Muitos outros escritores, além do Novo Testamento, narraram histórias de como nossos irmãos em Cristo sofreram por amor a Jesus e ao seu reino. Hoje, em muitos países da Europa, Ásia e África, muitos cristãos estão sofrendo perseguições por causa de Jesus, por crerem em Jesus, por servirem a Jesus, por anunciarem que a salvação é somente por meio de Jesus. Segundo momento, Estevão, o mártir. Estevão era um dos diáconos escolhidos para a missão de servir aos necessitados. A Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação e sabedoria, Atos 6:3. Cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6:5. Cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6:8. A morte de Estevão, narrada em Atos 7, impulsionou a fé de muitos homens e mulheres ao redor do mundo. Encarar a morte com convicção na eternidade e na providência divina é um exemplo para a nossa própria fé. Sua autenticidade transcendeu as fronteiras do tempo, inspirando até os dias de hoje a vivência autêntica da fé. Mesmo em adversidades, tem um impacto profundo em indivíduos, famílias e comunidade. Então, um homem que resistiu até o fim da sua vida às acusações, os descontentamentos e as discórdias do povo, das autoridades, mas ele se manteve firme no Cristo ao qual ele servia. Jesus disse que devemos ser sal e luz neste mundo. Precisamos, então, carregar nossa cruz e segui-lo diariamente. Estevão, o primeiro mártir narrado nas Escrituras, traz essa forma de vida para reflexão. Percebeu que Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria? Ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir. Pontuemos na experiência de Estevão que, primeiro, ser cheio do Espírito Santo não te imuniza da morte, mas te leva para a cruz. Ou seja, não nos livra da morte, mas nos dá forças para suportar até a morte. Segundo, ter sabedoria não te livra de debates onde a sua fé será desafiada. Muito pelo contrário, enfrentemos os debates com confiança e convicção da nossa fé em Cristo Jesus. E terceiro, mesmo sendo conhecedor da lei judaica, Estevão não negociou sua fé em Jesus Cristo. Às vezes nós vemos pessoas negociando a fé. Nós não devemos negociar, devemos abraçar a nossa fé e enfrentar tudo que venha de encontro a nós, mantendo a nossa convicção cristã firme de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Lucas também cita alguns outros martírios, como o de Tiago, irmão de João, Atos 12, 1 e 2, assim como o de Pedro. Terceiro momento da nossa lição: perseguição e aprovação da fé. Em um mundo globalizado, a informação circula rapidamente. No Brasil, nossa diversidade cultural cria oportunidades missionárias, transculturais internas,
apesar de uma crescente aceitação da palavra de Deus, alguns irmãos enfrentam perseguição severa em campos missionários. Nossas convicções são testadas regularmente. Embora o Brasil não enfrente perseguição como em países fechados ao Evangelho, nosso desafio é manter a fidelidade aos princípios do Senhor. A vida de Estevão e dos mártires não se trata apenas da morte, mas sim da resistência e perseverança na fé genuína. Pergunto a você algo que já me foi indagado uma vez. O que você faria se seu filho estivesse prestes a ser decapitado e a única forma de livrá-lo fosse negar a sua fé e blasfemar contra o Espírito Santo? Uma pergunta difícil de responder. Será que a nossa fé é bastante para responder com tranquilidade e paz no coração? Olha só, um adolescente de um país não cristão entendeu que Cristo era a única esperança para a sua vida e aceitou de coração bem aberto essa convicção. E por conta disso, ele foi preso e seria condenado à morte caso ele não retratasse a sua decisão. O seu tio, um homem influente, tentou convencê-lo a voltar, a retratar aquela afirmação dele, que assim, se ele fizesse, ele seria poupado da morte. E no dia da execução, veio a pergunta final: e aí, você voltou atrás? Vai negar o seu Cristo? E ele então respondeu para o tio: tio, como eu posso deixar de sofrer por alguém que tanto sofreu por mim? Eu creio em Cristo. Estou firme na minha convicção. E foi morto. Meus queridos, pergunto então a você algo que já me foi indagado. Alguém já perguntou: o que você faria se seu filho estivesse prestes a ser decapitado e a única forma fosse negar a sua fé no Espírito Santo? O que você faria? Paulo traz estas palavras aos Romanos 8, 26 a 29. Depois você lê lá. Esta consciência fazia parte do cotidiano dos cristãos do século I, diante das aflições e perseguições, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo escrevendo aos Filipenses 1, 21. Ou seja, a morte para mim é vitória. A morte para mim é vida. Conclusão. Conforme registrado por Lucas em Atos, as perseguições não foram apenas eventos históricos. Elas custavam vidas. Essas histórias atravessam os séculos e chegam até os nossos dias. No Brasil, talvez tenhamos um pouco de dificuldade para entender a intensidade dessas perseguições, pois não vivemos essa realidade ainda. Entretanto, em todo o mundo temos irmãos em Cristo sofrendo ou até mesmo sendo levado à morte por causa do Evangelho. A vida de Estevão nos inspira a perseverar com nossa fé no Senhor, a viver o cristianismo de forma que entreguemos totalmente nossas vidas à causa do reino. Nosso tempo, habilidade, dons, recursos, propriedades, tudo precisa estar a serviço do Senhor. Nossa pregação não deve ser negociada, deve ser genuína e fiel. Que as adversidades que você enfrenta hoje não o impeçam de cumprir a missão que Deus tem para você. Como disse Paulo,
já estamos crucificados com Cristo. Gálatas 2:20. Para pensar e agir. Primeiro, qual foi a maior perseguição que você enfrentou por ser cristão? Eu já passei por um momento, a turma do serviço, estávamos numa churrascaria para um jantar, e o grupo disse assim: vamos separar as nossas mesas dos bíblias, dos crentes, porque eles não bebem e nós gostamos de beber. Então vamos colocar as nossas mesas separadas. Isso é um preconceito. Isso traduz-se numa perseguição simples, mas que afeta, que marca. Segundo, como você reage quando alguém desafia o que você pensa sobre Jesus e sua igreja? Pensamentos diversos. Cada um tem o direito de pensar, como cada um tem o direito, e a Bíblia diz isso, de escolher o caminho, se querem o caminho da vida ou o caminho da morte. Terceiro, não sei qual foi a sua resposta à pergunta sobre o que faria se seu filho estivesse para ser morto, mas gostaria de desafiá-lo, se possível junto com sua classe, a orar pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelo mundo que sofrem perseguições por exercerem a fé. Orar por aqueles que estão, não só os missionários, líderes, mas as igrejas, as famílias que sofrem por declararem sua fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor pela vida que o Senhor nos dá, pelo ar que respiramos, pela liberdade que temos de proclamar a Tua palavra, de vivê-la, ó Deus. Queremos clamar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, bisnetos, ó Deus, familiares, aqueles que estão firmes com Cristo no Evangelho e aqueles que estão ainda arredios, indecisos. Queremos pedir, abençoa suas vidas, dando clareza, dando entendimento, discernimento, para que busquem a verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Também queremos, Deus, clamar pelos povos de outros países que não têm a liberdade de viver o Teu Evangelho, que vivem, ó Deus, sob opressão. Pregadores, missionários, pastores, líderes, famílias, igrejas, ó Deus, que são perseguidas, destruídos seus templos, aprisionados seus membros, mortos seus líderes, ó Deus. Abençoa o Teu povo espalhado em toda a terra, dando, ó Deus, força para resistir cada momento adverso, na certeza de que a vida está em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus. Cuida de nós. Ajuda-nos na nossa caminhada. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Aí, diante de tudo isso, eu pergunto: quem vai entrar no reino de Deus? Quem? Quem vai entrar? Vais tu? Vou eu? Quem?
precisamos anunciar o Evangelho para que muitos outros possam também estar à porta do reino de Deus e entrar quando Cristo chamar. Esteja pronto. Viva o Evangelho. Abra o coração para Jesus e deixe Ele habitar no seu interior. E assim, estamos caminhando para o final. Hoje é domingo. Domingo é um dia especial, sim. Domingo é o dia do Senhor, sim. Mas domingo é especial também porque é um dia em que muitas famílias se juntam para aquele momento de almoço, aquela confraternização, aquele relacionamento gostoso dentro da família. Aproveite esse momento. Se você puder conversar coisas boas sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho, converse. Viva a alegria do seu lar. Mas logo mais, às 19h30, esteja na casa de Deus para participar de mais um culto de celebração ao Senhor. Deus quer você ali. Não fique em casa, não. Não, pastor, mas eu posso ver pela internet. Sim, pode. Mas ali na internet você assiste o culto. Lá na casa do Senhor, lá no templo, você participa do culto. É diferente. Então, eu quero convidar você a estar conosco logo às 19h30, ali na Primeira Igreja Batista, Avenida Cardoso Moreira, 691. Vá participar, cantar, orar, cumprimentar os irmãos, amigos, viver aquele momento gostoso de alegria. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém?